Bom, eu vou deixar na minha página hoje um vídeo sobre um assunto que eu considero muito importante. É sobre perdão e arrependimento. Na verdade, sexta-feira já são 1h40 da manhã, então já posso dizer que é sábado. E para este sábado, que de acordo com as Escrituras Sagradas, o sábado é um dia importante, e de acordo com o momento atual, já tem dias que eu tenho pensado em fazer um vídeo sobre isso. Então, eu vou falar sobre Lucas 17, onde está escrito. É Lucas 17, versículo 13. Tende cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Se ele disser arrependo e te pedir perdão, tu o perdoarás. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Pois é, há muito tempo, eu reflito sobre esse trecho bíblico de Lucas 17, versículo 13. Por quê? Porque eu já ouvi inúmeras pessoas falar de perdão, como se você tivesse a obrigação de perdoar as pessoas. Porém, essas pessoas nunca falam sobre uma coisa que eu considero muito importante e muito real, muito verídica, onde está escrito, se o teu inimigo se arrepender e te pedir perdão. Esse é um trecho que eu reflito muito. Há muito tempo eu reflito sobre isso aqui. Porque eu estou sempre escutando as pessoas dizer, mas você tem que perdoar. Mas você tem que perdoar. Porém, é muito engraçado. Tudo bem. Eu posso perdoar, você pode perdoar. Mas e a pessoa que cometeu o pecado? Ela se arrependeu? Ela, em algum momento, em algum dia, ela pediu perdão? Normalmente não. Eu estou falando sobre isso porque, por exemplo, eu tive inúmeras pessoas que cometeram crimes contra a minha vida. E crimes graves. Por causa dessas pessoas, eu perdi casa, eu perdi trabalho, eu tive muitos danos, eu perdi muitas coisas por causa de calúnia, injustiça e crime de algumas pessoas. Tive inúmeros prejuízos e danos financeiros, profissionais, sociais, pessoais, até físicos, etc. A lista de danos é infindável. Então, e ao longo desse tempo, eu vi pastores, obreiros, bispos, padres, inúmeras pessoas falar sobre perdão. E eu sempre me perguntando, tá, beleza, ótimo, eu sempre perdoo, quando eu erro, eu admito que eu errei, eu peço desculpa. Eu sou uma pessoa humilde de admitir quando eu erro e saber pedir desculpa. Porém, essas pessoas são pessoas tão cruéis, tão perversas,
tão malignas que elas fazem o mal e elas nunca se arrependem. Elas nunca pedem perdão. Nunca. Essas pessoas nunca se arrependeram dos males que fizeram. Nunca pediram perdão. E pior, nunca mudaram de atitude. Essas pessoas, elas não só nunca se arrependeram, não só nunca pediram perdão, como elas continuam fazendo as mesmas coisas. É o mais impressionante. Aí eu me pergunto, tenho até exemplo de uma pessoa que eu estava fazendo um comentário outro dia, que eu passei 7 anos perdoando a pessoa. Toda semana eu perdoava a pessoa. E toda semana a pessoa cometia o mesmo erro. E mais, ela nunca se arrependeu, não. Ela nunca pediu perdão, não. Pelo contrário, eu considero esse tipo de pessoa exatamente como víboras, cobras e escorpiões. E quando eu digo que são pessoas inferiores, é porque um ser humano superior, um ser humano evoluído, um ser humano inteligente, normalmente, quando comete um erro, a pessoa tem a humildade de admitir que errou. E normalmente tem a humildade de pedir desculpa. E esse tipo de gente não. Esse tipo de gente erra. Esse tipo de gente nunca admite que errou. É capaz de mentir mais ainda, de caluniar mais ainda, de cometer mais crimes ainda para cobertar os primeiros crimes e os primeiros erros. Então, assim, eu considero cobras, víboras e escorpiões, por quê? Porque cobra é um bicho que o instinto dela é picar. E ela tem veneno. E normalmente o veneno dela mata. E você pode pegar. Se a cobra te picar, você pode perdoar a cobra. Aí você dá uma volta. Mas se você voltar e a cobra estiver ali no canto, ela vai te picar de novo. Por quê? Porque ela é um animal inferior. E o instinto dela é picar. Então, que nem o escorpião, se você pisar nele, se você passar perto dele, ele tiver oportunidade, ele vai te picar. E não adianta passar um dia, 2, 3, que se você passar por ele novamente e ele tiver a oportunidade, ele vai te picar de novo, porque o instinto dele é ferroar e picar. Então, eu considero esse tipo de gente inferior por isso, porque um ser humano evoluído normalmente, quando comete um erro, a pessoa é humilde de admitir que errou. E normalmente, essas pessoas, não estou querendo me exaltar, não, mas graças a Deus eu tenho essa humildade. A minha vida inteira eu sempre tive essa humildade. De quando eu erro, se alguém chegar para mim e falar, Adriana, você fez isso, eu baixo a minha cabeça e falo, poxa, foi mal, eu errei. E normalmente eu peço desculpa. Mas esse tipo de gente que eu conheço muito bem, que eu tive desprazer, tenho desprazer de conhecer e conviver, é o tipo de gente que nunca admite que errou e nunca pede perdão. E eu digo isso porque eu convivi com uma pessoa 7 anos dentro do meu trabalho. E essa pessoa, eu perdoava ingenuamente, com toda a pessoa que eu sou, perdoava. Mas não adiantava, toda semana a pessoa fazia a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa estava ali para fazer aquilo. A função daquela pessoa, ela estava ali para fazer aquela obra. Então, ela nunca se arrependeu. Ela nunca admitiu que estava errada e nunca pediu perdão. E, pelo contrário, continuou fazendo as mesmas maldades ininterruptamente toda semana. Por quê?
é igual cobra e escorpião. Ela estava ali para aquilo. Enfim, entre outras que eu convivi durante 3 anos e outras que são iguaizinhas, que têm o mesmo perfil, o mesmo caráter, a mesma índole, que eu considero víboras, cobras e escorpiões seres inferiores. Por isso, porque são pessoas ruins, pessoas malignas, pessoas perversas, pessoas mau caráter, canalhas, pessoas perigosas, porque são falsas, são mentirosas, são caluniadoras, são capazes de qualquer coisa para conseguir o que quer, e quando cometem um erro, elas normalmente cometem mais erro para cobertar o primeiro erro. Aliás, eu conheço pessoas assim há 20 anos. Há 20 anos. Só que o número de víboras, cobras e escorpiões ao longo do tempo foi aumentando e se aperfeiçoando e se multiplicando. Porém, sobre esse trecho de Lucas 17, tende cuidado de vós. Mesmo, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Pois é, se a pessoa se arrepender e te pedir perdão. Porém, esse tipo de pessoa jamais, nunca se arrepende. Até hoje, nunca se arrependeram. Nunca pediram perdão e, pelo contrário, continuam fazendo as mesmas coisas. Não se cansam. São capazes de matar qualquer um para cobertar os erros de há 10 anos, de há 3 anos, enfim. É o que eu chamo de gente perigosa. São caluniadoras, são mentirosas, são capazes de qualquer coisa. Mas também tem no mesmo livro de Lucas, Lucas 13, onde Jesus disse também sobre arrependimento. Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus disse, eu vou repetir, enfatizar e frisar bastante bem. Em Lucas 13, onde Jesus disse, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, ou seja, morrereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ou seja, porque 18 pessoas pecaram, Deus derrubou uma torre, a torre de Siloé, por causa do pecado de 18 pessoas. Mais embaixo, Jesus diz, não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, Jesus que era bem bonzinho, cheio do Espírito Santo, que curou os enfermos e ressuscitou os mortos, disse, né? Vou até enfatizar. Se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Pois é. Eu espero que algumas pessoas vejam esse vídeo e entendam algumas coisas. Porque Lucas 17 e Lucas 13, para mim, é muito revelador. Porque durante anos eu fiquei pensando, meu Deus do céu, pastores, bispos, obreiro, padre, amigos, conhecidos,
falar de perdão. Não, mas você tem que perdoar. Eu falei, beleza, eu não estou fazendo nada de mal para ninguém. Eu não estou caluniando ninguém. Eu não estou perseguindo ninguém. Eu não estou trabalhando para destruir a vida de ninguém. Eu não estou fazendo nada de mal para ninguém. Eu não sou perfeita. Eu erro. Eu sou falha. Eu sou fraca. Eu sou pecadora. Como está escrito na própria Bíblia, que nós, seres humanos, somos falhos, fracos, pecadores. O único ser humano que não teve nenhum pecado, parece, de acordo com as Escrituras Sagradas, foi Jesus. Porém, a diferença entre uma pessoa de Deus e uma pessoa de caráter é que eu não faço nada com o propósito e o intuito de prejudicar ninguém. Graças a Deus eu posso dizer, e Deus é minha testemunha, que eu nunca fiz nada programado, preparado, armado, com o intuito de prejudicar ninguém, como essas pessoas fazem. E essas pessoas às quais eu me refiro são maquiavélicas. Elas fazem programado de maldade. Elas têm atitudes armadas e programadas de maldade. Elas são más. Elas são perversas. Elas programam o mal. Elas agem com o intuito de fazer mal. E eu conheço muito bem as obras desse tipo de gente há muito tempo. Não é há pouco tempo, não. Então, essa é a diferença. Eu posso até pecar em palavras, eu posso perder a paciência algumas vezes, porque até Jesus, quando se viu indignado, Jesus disse: cambada de fariseu hipócrita, raça de víboras. Jesus, quando se viu traído, caluniado, expulso da igreja, Jesus estava esperando o momento para prendê-lo e para matá-lo, porque não puderam suportar Jesus. Num dado momento, o próprio Jesus, indignado, disse, né, cambada de fariseu hipócrita, raça de víbora. Jesus falou horrores. Eu posso imaginar o tamanho da indignação que estava Jesus ao dizer o que ele disse. Porque hoje em dia, há muito tempo, eu consigo imaginar o tamanho da indignação de Jesus. E muitas vezes, assim como Jesus, eu perco a paciência e falo algumas verdades, porque na verdade essas pessoas mereciam ouvir muitas verdades. E que muitas vezes eu não falo mais ainda, porque essas pessoas não suportam ver a verdade. Essas pessoas são tão falsas, tão mentirosas, tão malignas, tão perversas, que elas são capazes de matar qualquer um para não ouvir a verdade. Porque elas são mentirosas. Elas vivem na mentira. O mundo delas é feito de mentira, de roubo, de engano. Elas não suportam a verdade. São capazes de matar qualquer um que disser a verdade. Porque tudo que essas pessoas não têm é verdade. Então, eu sou falha. Às vezes eu perco a paciência e falo alguma coisa, beleza. Mas quando eu erro, eu normalmente falo, pô, foi mal, eu errei. Desculpa. Eu nunca fiz nada com propósito de fazer mal para alguém, como essas pessoas fazem. São maquiavélicas. Elas programam e armam show, teatros, encenações e situações provocadas para fazer o mal, porque são mal e estão programadas para fazer o mal e gostam de fazer o mal. Então essas pessoas nunca se arrependem, elas nunca admitem que erraram e nunca pedem perdão, a menos que daqui para frente, de repente, aconteça um milagre e essas pessoas mudam, porque até então essas pessoas mudem, porque até então tem sido assim. Elas cometem mais mal, mentem mais, caluniam mais,
fazem mais mal para acobertar os males que fizeram há 9 anos atrás. E assim tem sido sucessivamente até hoje. Porém, como está escrito em Lucas 13, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, ou seja, morrereis. Lucas 13, versículo 3 ao 5. Não eu vos digo antes, se não vos arrependeis, todos de igual modo perecereis. Ou seja, Deus derrubou a torre de Siloé por causa do pecado de 18 pessoas. Ou pensais aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Lucas 13, versículo 4. Eu vou ser bem honesta, até hoje eu não vi um pastor, um bispo, para falar sobre isso aqui, mas está escrito. Aí, eu me lembro, em 2015, quando leiloaram a minha casa criminosamente, isso depois de passarem 9 anos realizando invasão de domicílio quando eu saía para trabalhar ou para estudar, que eu chegava em casa e encontrava minha casa invadida, as minhas coisas destruídas ou furtada. E que eu tinha um vizinho instalado lá desde 2009, outro instalado lá desde 2011, fora outros e outros que já tinha e outros que chegaram. Como eu já disse no vídeo anterior, como são, né? Sempre se enfiando nos lugares, no prédio onde eu morava, no Rio de Janeiro e nos hotéis onde eu, enfim, e por aí vai. Então, ia mais as calúnias e mais calúnias, aí tem as calúnias de 2016, as calúnias de 2017, as calúnias de 2018, as calúnias de 2019. Aí depois não sabe por que estão em pandemia há um ano. Será que consegue se lembrar de tudo que fizeram? As últimas calúnias, os últimos acontecimentos, em novembro de 2019. Tudo que Deus já tinha feito, tudo que Deus fez. Aí em seguida começou a pandemia. E perdura até hoje, porque nunca se arrependeram. Pelo contrário, continuam fazendo mais mal sucessivamente. Aí, estamos com pandemia. Estamos há um ano em pandemia. Estamos em lockdown. Morreu 250 mil pessoas. Mas será que se consegue se lembrar do que fizeram? Será que conseguem se lembrar do que fizeram? De tudo que houve? Eu não esqueci nenhuma vírgula de tudo que fizeram e de tudo que houve em todos os lugares onde eu estive, no Rio de Janeiro inteiro, São Paulo, aqui, no Nordeste, no país inteiro. Mas depois são todos tão cínicos e tão dissimulados que fazem obrinha de passar borracha. Não, que é isso? Não houve nada. Ninguém nunca fez nada. Eu vi até um senhor muito poderoso, eu não vou citar o nome aqui que vai ficar mal, um dia dizer a obra de passar borracha. Não, depois de tudo que fizemos, agora a gente vai passar a borracha, apaga tudo. Nunca houve nada, ninguém fez nada. Aí depois de tudo que houve, todo o pandemônio, todo o inferno que houve, todos querendo dizer, nunca, não, mas que isso? Tá louca? Que é isso? Nunca aconteceu nada.
Nunca ouvi nada. Que é isso? Não sei, não entendi. Não entendi. Tudo fingindo que não entendeu nada, que nunca houve nada. Isso também é pecado. E pecado mortal. Isso é mentira. Isso é cinismo. Isso é dissimulação. Isso é a mais total e completa falta de veracidade, de honestidade, de sinceridade. Ou seja, é a mais total e completa falta de Espírito Santo. Porque o Espírito Santo anda na verdade. Então, isso também é pecado. A lista de pecado é tão grande. Ah, estamos em pandemia há um ano. É mesmo? Que estranho, né? Será que essa escritura sagrada consegue revelar por que estamos em pandemia há mais de um ano? Porque as mentiras são muito grandes, os crimes são muito grandes. E isso eu falo pela minha vida. Quanto mais a de outrens. Bom, Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí tá. Ah, meu Deus do céu. Estamos há um ano com pandemia. Meu Deus do céu, vai fechar tudo. Lockdown. Vamos ficar com a economia prejudicada. É mesmo? Não sabe por que estão com pandemia? Basta ler as escrituras sagradas. E isso que está escrito aqui tem umas outras escrituras. Se não vos arrependerdes, perecereis. Eu tenho uma pasta com 20 calúnias. Bom, para não me estender muito sobre isso, que eu não quero detalhar sobre este assunto tão global e tão generalizado. Aliás, eu tenho 2 pastas, talvez até 3, daria até mais. Sem comentários sobre esse fato, sobre esse item. Mas, fora a carteira de motorista, passaram 3 anos subornando a autoescola para me impedir de ter o meu carro. Aliás, a lista de concurso que me roubaram com calúnias, por inveja, por despeito, por maldade, a minha casa, e etc. Bom, eu tenho uma lista infindável. 9 anos de calúnias, roubos e crime. Enfim. Pois é. O que mais eu posso dizer para ver se... Mas eu achei muito interessante. Há muito tempo eu estava pensando em fazer esse vídeo e eu acho que esse é um excelente momento para fazer esse vídeo. Um período tão complicado, onde as obras são essas e as mentiras são muito grandes, as calúnias são muito grandes, as maldades, as perversidades, e são tudo programadinhos. Tudo programadinho para fazer o mal, fazendo o mal programado. Maquiavélicos. São muito inteligentes para as obras do demônio. Sim, o demônio, que é o pai da mentira. Também está escrito em João, acho que é 8, o demônio, o pai da mentira. Aquele que vem para roubar, matar e destruir, o ladrão. Então, há muito tempo eu tenho refletido sobre isso aqui, porque eu tenho visto muita gente falar sobre perdão. Então você tem que perdoar. Tá, beleza. Porém, você perdoa. E o inimigo? Se arrependeu? Pediu perdão? Aí eu tô dando exemplo.
de uma criatura que eu tinha dentro do meu trabalho, que eu passei 7 anos perdoando. Toda semana eu perdoando e a pessoa toda semana fazendo a mesma obra de ruindade. Aliás, inúmeras, né? Mas... E outras, e outras, e outras, e que nunca se arrependeram. Nunca pediram perdão. E pelo contrário, continuam fazendo a mesma coisa, a mesma obra, perdurante, incessante de vontade. É destruir, humilhar, tentar reduzir e, se puder, mata. Se puder, mata, que é para poder te calar, que é para poder dizer que não, nunca houve isso. Não tem prova. Calar as testemunhas, calar as vítimas. É assim. E não se arrependem nunca. Pedir perdão? Que isso, imagina. Só se for por um milagre, né? Porque se há 9 anos não se arrependeram, não pediram perdão. Enfim. É roubar, destruir e, se puder, mata. Que é para não ter prova do crime. Que é para calar a vítima. Mas eu, como sou uma pessoa persistente, há muito tempo que eu faço uma reflexão sobre esse trecho bíblico de Lucas 17 e esse de Lucas 13, que eu fiquei impressionada, chocada e indignada com o tamanho das ruindades e mais chocada ainda de nunca se arrepender, nunca admitir que errou, nunca pedir perdão, nunca, jamais, pelo contrário, ao invés de admitir que errou e pedir desculpa, perdão, fazem mais maldade ainda, se puder mata. É esse tipo de gente, né? A minha indignação é que para mim é absurdo demais, porque eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu nunca fiz nada para prejudicar ninguém, não. Se algum dia alguém se prejudicou, saiu prejudicado por minha causa, pode ter certeza que eu não fiz nada para que a pessoa fosse prejudicada. Nunca. Graças a Deus. E eu posso dizer isso porque Deus, Jesus, Espírito Santo, é minha testemunha. Jamais eu saí da minha casa para ir na casa de alguém, prejudicar alguém, trabalhar contra alguém, para perseguir alguém. Jamais fui caluniar ninguém para fazer alguém perder sua casa, para fazer alguém perder seu trabalho, para fazer alguém perder seu carro. Jamais. Graças a Deus. E eu posso dizer isso aqui num vídeo ao público e publicar no Facebook, porque Deus é minha testemunha. Que eu nunca andei caluniando ninguém, nunca dei puxando tapete de ninguém para roubar o que é dos outros, não. Graças a Deus. Graças a Deus. E mais. Graças a Deus eu sempre fui humilde. De ainda quando eu erro, ou ainda quando eu errei, eu ter a humildade de falar, realmente, foi mal. Principalmente se a pessoa chegar para mim e falar, conversar educadamente, porque eu sou uma pessoa educada, graças a Deus. Se vier com ignorância, por favor, nem se aproxime de mim. É tudo que eu tenho para dizer. Mas normalmente quando a pessoa fala, pô, Adriana, aconteceu isso, papapá, eu tô magoada, eu me senti mal. Eu normalmente falo, porra, desculpa, foi mal, não foi minha intenção, ou foi por isso ou por aquilo. Graças a Deus eu tenho essa humildade e desde criança. E assim, graças a Deus, desde criança eu sempre tive esse caráter de falar, de admitir, baixar minha cabeça e falar, pô, realmente, errei aí. Desculpa, eu vou tentar fazer melhor. E normalmente eu tento melhorar. Mas esse tipo de gente nunca admite, nunca pede perdão e pelo contrário, não melhora não, piora. A menos que Deus faça um milagre daqui pra frente, porque eu realmente
Nem espero um milagre em relação a essas pessoas, mas realmente eu gostaria de fazer um alerta, de fazer uma reflexão e um comentário. Até porque eu passei todo esse tempo refletindo. Eu passei os últimos 9 anos refletindo sobre isso aqui. E sempre ouvindo pessoas falando, mas tem que perdoar, nossa, perdoa. Normalmente pessoas que passam a mão na cabecinha desse tipo de gente, normalmente pessoas que apoiam esse tipo de gente, normalmente pessoas que colaboram com esse tipo de gente, normalmente pessoas que compactuam com esse tipo de gente. Aí, né, compactua, colabora, passa a mão na cabeça, apoia, até estimula, aliás, até usa esse tipo de gente. Aí depois quer que você perdoe. Que é mais irônico, né? Assim, para mim é mais chocante ainda, porque normalmente essas próprias pessoas apoiam, estimulam. Às vezes, em alguns casos, são até os mandantes, os chefes da obra. Então, depois de todo o mal que fazem, é muito cômodo, muito conveniente, muito vantajoso, é até muito lucrativo. É querer que o outro simplesmente perdoe. Não, perdoa. Já conseguimos tudo que a gente queria, a obra já foi feita. Agora, né? Vamos estimular o perdão. Precisamos ser perdoar, né? Realmente, perdoar a gente até perdoa, mas esquecer a gente não esquece. E principalmente, não adianta nada perdoar, porque continuam fazendo as mesmas maldades. Normalmente querem que você perdoe, que é para poder continuar fazendo o mesmo mal. Aí mais lá na frente, perdoa. O problema é que nunca se arrependeram. Nunca nem mesmo admitiram ou admitem que estão errados. Aliás, nunca admitiram e nunca admitem que estão errados. Continuam fazendo a mesma coisa, continuam fazendo ainda mais mal. Tô até me estendendo demais, porque normalmente esse tipo de gente odeia que eu fale esse tipo de coisa. Odeiam e muito. Mas eu tô falando. Vou adquirir a ira e a indignação de algumas? Pode ser, mas eu tô falando a verdade, então. Na verdade, eu não sou. O próprio Jesus disse, né? Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Pois é. Depois de 9 anos de toda essa obra, eis aí a pandemia. E Deus fez coisas muito pior, né? Deus derrubou a torre de Siloé. Eu também consigo me lembrar de uma grande calúnia e uma grande falta de respeito de um determinado sujeito por aqui e que imediatamente explodiu Brumadinho. Eu não gosto muito de falar sobre isso, não, porque normalmente causa polêmica, mas vem bem de encontro com as escrituras sagradas. Para não dizer que eu tô louca, que isso nunca aconteceu, que aconteceu, e Deus confirma aqui. Caiu a torre de Siloé. Pois é. Foram algumas calúnias e graves. Falta de respeito e assim. Bom, vou resumir os meus comentários. Eu poderia comentar muita coisa, mas é melhor não. Acho que deixar o lembrete do Lucas 17 e do Lucas 13 já vai estar bom. Melhor não comentar muito, mas o lembrete, se teu inimigo pecar contra ti, se arrepender e pedir perdão, perdoa. Se arrepender e pedir perdão. Lucas 13 também está escrito: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Pois é, e é muita gente.
Contra mim é muita gente. Que eu sei, né? Fora os que eu nem sei. Então, eu vou deixar aqui na minha página esse comentário.